Bom dia! Bom dia com Jesus e bom dia com muita alegria. Gente, eu estou tão feliz hoje, tão emocionada, porque papai está comigo, sempre ele está. Mas sabe aquele dia que você sente a presença dele ali sentado junto com você, ouvindo você conversar com ele e que ele te responde de forma tão maravilhosa e além de te responder ainda confirma as respostas dele. Então, é assim que estou me sentindo hoje. Foi assim que aconteceu hoje. E eu não podia deixar de passar um pouquinho dessa experiência para você aqui, né? Então, hoje, desde a noite, da madrugada, estou orando, falando com o papai sobre um assunto que tem muito me incomodado, porque eu preciso ser mudada nessa área e eu quero ser mudada. Então, eu estou pedindo para ele me transformar. E essa passagem, ela tá lá em Gálatas 5, 22, 23. Pega a sua Bíblia, busca aí se você estiver precisando também dessa virtude, desse fruto do Espírito Santo, né? Mansidão, uma atitude que nos abençoa. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lá está a mansidão, relacionada entre tantas outras atitudes oriundas de uma vida direcionada pela orientação do Espírito Santo de Deus. Essa relação é um resumo de tudo aquilo que devemos buscar para uma vida segundo a vontade de Deus. Mas, sem dúvida, é algo que pode parecer uma utopia. Como alguém pode chegar a esse nível de comportamento, exercitando tantas atitudes ao mesmo tempo? Ou não posso precisar a resposta, mas sei que se não tentarmos, aí mesmo que não conseguiremos. O texto nos convoca a uma ação propositiva e ressaltada a intenção do Senhor em nos ajudar a alcançar o nosso objetivo de moldar nosso caráter dentro de ações e comportamentos corretos e saudáveis. Ser manso é ser equilibrado. Buscar a mansidão é uma excelente filosofia de vida, apoiada e direcionada pelo nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ser manso, ser paciente, ser tolerante com tudo é um dever nosso de cristão. Devemos ter essa sabedoria e essa atitude. Mas não devemos também, meus amados, ser tolos, ser nécios, com as atitudes. Por exemplo, uma coisa é eu ter paciência, agir, falar. Outra coisa é eu me calar, aceitar aquele problema, se procrastinar por vários anos, a vida toda. Não. Devemos ter paciência de buscar sabedoria de orar e de decretar, determinar. Também porque os espíritos, eles entram nas nossas vidas, entram na nossa casa e quer fazer de nós peteca, quer fazer de nós capacho de demônios. E nós não podemos aceitar, meus amados. Nós temos que orar, nós temos que consagrar a nossa vida de jejum e oração e pedir a Deus a sabedoria, a autoridade do céu para repreendermos os demônios da vida, das nossas vidas, da vida dos nossos esposos, da vida dos nossos filhos, da nossa casa, das nossas finanças, a autoridade de Deus e decretar, porque está escrito que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Isso está escrito na Bíblia. Então nós devemos orar, mas nós devemos decretar também em nome de Jesus que haja mudança, que haja transformação. Nós devemos profetizar. O que o Senhor falou naquele dia do vale de ossos secos? Tu tá vendo aqueles ossos secos lá?
Tô vendo. Então, profetiza vida. Profetiza vida nos ossos secos, no vale de ossos secos, e o que houve? Os ossos andaram, foram restituídos, foram criados pele, nervos, e os ossos andaram e foi transformado num exército. Então, por que nós também não devemos ter a autoridade de Deus ungida? Porque somos ungidos. O Senhor diz que a oração dos santos pode muito aos seus efeitos, e nós estamos hoje, meus amados, perdendo a nossa fé, perdendo a nossa autoridade. Não temos autoridade para repreender uma enfermidade, mandar ela sair. Não temos autoridade para orar e ver o nosso irmão ser curado. Então nós não estamos exercendo a palavra de Deus na nossa vida. E hoje o Senhor falou comigo sobre essa autoridade. Hoje o Senhor falou que devemos decretar, devemos mandar sair a enfermidade, devemos mandar sair os demônios, o demônio da prostituição, o demônio do lesbianismo, o demônio que tem agido na vida dos nossos filhos, da desobediência, dos vícios, porque são demônios que agem na vida dos nossos filhos, trazendo o vício, trazendo a desobediência, trazendo a inquietação, as brigas. Tudo isso, irmão, são meios que o demônio, o Satanás usa para tirar a nossa paz. É uma guerra contra o bem e o mal. Então nós temos que ter sabedoria nessa guerra, porque ele é sábio também. Ele conhece a palavra do Senhor. Então nós devemos conhecer e ter ousadia, sabedoria e autoridade de Deus para mandar ele sair, para nós guerrear contra o inimigo. E é isso que o Senhor nos dá, porque nós devemos guerrear. O Senhor diz, como Josué diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, a minha casa não é minha casa aqui, essas madeiras, esses tijolos, não. A minha casa é meu esposo, minha casa sou eu, minha casa são meus filhos, que são a casa, a morada do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus. Então, nós temos que decretar, nós temos que ter ousadia, a autoridade do céu que o Senhor já nos deu, quando Ele morreu na cruz por nós. E de decretar, eu e minha casa servimos ao Senhor, e fechar as portas, as brechas para Satanás não entrar nos nossos filhos, orar pelos nossos filhos quando eles estiverem dormindo, colocar a mão sobre a cabeça deles e orar pela masculinidade dos nossos filhos. O pai tem autoridade de orar pelo seu filho, né? O meu filho é um homem, Deus me deu um filho homem, a minha filha é mulher, Deus me deu uma filha mulher, e aqui nós colocamos a mão na cabeça dos nossos filhos e Deus nos dá autoridade para repreender os espíritos que têm agido na vida dos nossos filhos. Porque se nós só reclamar, só murmurar, só pedir oração, só falar, então o inimigo vai continuar agindo ali, porque nós não temos autoridade, nós não mandamos ele sair, então ele vai continuar ali. Então nós temos que mandar ele sair, decretar. Como um irmão, como Deus fala assim, se você quer, você pede. Que você pede, não recebe, porque não pediu com sabedoria, não pediu, né, com sabedoria, como você queria, como o pastor disse um dia, o Luiz Carlos, que nós devemos pedir, que Deus sabe que nós queremos, mas Deus quer ouvir. Como a esposa deve pedir para o seu esposo, olha, esposo, a geladeira estragou, nós precisamos de uma geladeira nova, porque ele não vai ver lá que a geladeira estragou. Deus vê, mas o homem não vê, né? Então nós devemos pedir para Deus. Se você quer se casar, peça uma esposa. Senhor, eu quero uma esposa assim, assim, assada, companheira, minha amiga, que me ajude, uma auxiliadora, que queira crescer junto comigo, que me ame, que zele de mim, que eu zele dela, que me respeite. Então vamos colocar o que nós queremos diante de Deus, da forma que nós queremos. Esses dias, meus amados, eu não sei porque Deus me trouxe agora aqui para falar isso para você que está aí do outro lado. Um dia, essa semana, eu fui numa médica e essa médica falou para mim assim, que nós devíamos pedir para Deus da forma e do jeito que nós queríamos, porque a irmã dela pedia para Deus um carro e falava assim, me dá uma caranga velha só para eu não andar a pé. E ela disse, cuidado com o que tu pedes para Deus, porque do jeito que tu pedes, ele dá. Menina, ela ainda falou com essas palavras, menina, ela comprou um caranga velha que nem quase anda, todo dia tá no conserto. E eu falei para ela, tu lembras que eu te disse que tivesse cuidado com o que tu pedisse para Deus?
Então, meus amados, nós temos que saber pedir com sabedoria, da forma que nós queremos, para o nosso bem, segundo a vontade e o querer de Deus. Outro dia eu ouvi uma pregação de uma pastora, ela disse, sabe o quê? Isso é só exemplo que o Senhor está trazendo aqui, do cuidado que nós temos com o que nós pedimos para Deus, com a nossa palavra. A boca nossa tem o poder de abençoar e de amaldiçoar, então devemos vigiar 24 horas, meus amados. Ela pediu para Deus, Senhor, porque a gente vê a pessoa andando num carrão, numa Hilux, e você não pensa nos gastos, você não pensa no que a pessoa tem ou que não tem. Você vai lá, eu quero um carro desse. É mania do ser humano, irmãos, querer o que os outros têm, ou querer melhor, ou querer igual. Você tem que pedir segundo a vontade de Deus para você. E ela pediu, Senhor, eu quero uma Hilux. Senhor, eu quero uma Hilux. E aí passou um tempo. Quando foi um dia, ela disse que estava na igreja pregando. Quando terminou o culto, chegou um homem e falou assim, pastora, Deus mandou eu vim te dar isso aqui. O que é isso, meu irmão? Ele disse, é o meu carro, Deus mandou entregar na sua mão uma Hilux, agora é sua, tá aqui a chave, tá aqui o documento, tal dia eu vou passar pro seu nome. Ela disse que deu tanto glória a Deus, ficou tão feliz que ela não acreditou, lembrou da oração que tinha feito, tinha pedido para Deus. Irmãos, e nós devemos saber que nós temos a permissão de Deus e a vontade de Deus. A Bíblia diz que a permissão de Deus ele permite, e a vontade de Deus ele dá, e ela é boa e agradável aos olhos do Senhor e não traz sofrimento. Devemos sempre pensar isso, meus amados. E aí, ela disse que ficou feliz com essa Hilux, e andando de Hilux para lá e para cá, e toda feliz. É claro, né? Quem não vai ficar, ser humano, não vai ficar feliz com a Hilux. Infelizmente, somos carne, né? Temos um euzão bem grandão assim, né? Que é maior do que nós. E se nós não orarmos para ele morrer, a gente vai viver em pecado, porque esse eu é egoísta, é ganancioso, é avarento. Então não devemos deixar esse eu viver em nós. Por isso a palavra diz, Senhor, que eu possa dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo tem que viver em mim, não esse euzão aí que quer as coisas dos outros, as coisas do mundo. Gente do céu, não sei por que Deus está falando assim, não sei por que, mas Deus sabe quem está precisando ouvir isso. Então, eis-me aqui, Senhor. E aí, irmãos, quando chegou lá o IPVAzão da Hilux, zona grandona, ela simplesmente disse assim, Senhor da glória, não tenho eu condição de pagar esse IPVA? Não tenho eu condição de pagar o seguro desse carro quando ela foi lá ver o seguro? E agora, Senhor? Sabe o que o meu papai disse para ela? Você não pediu? Você não pediu uma Hilux? Você não queria uma Hilux? Agora, ó, te vira. Você pediu, eu dei. Entendeu, meus amadinhos? Como é a questão do pedir, pedir, dar-se-vos-á? Bater, bater e abrir-se-vos-á? Então, você peça com sabedoria. Você bata com sabedoria quando Jesus abrir, porque senão depois vem as consequências. E a prova dada por Deus, ele nos ajuda a passar por ela, né, sem questionar, com choro, com dor, mas com alegria. E vamos vencer a prova que é permitida pelo Senhor. Porque tem muitas provas que o Senhor tem que permitir, que é para tratar você, tratar a sua carne, tratar o seu eu, tratar o seu caráter. Deus dá muita prova para você ser tratado através da dor. Porque o Senhor diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E quando vem pela dor, Deus permite a prova para ele poder te tratar. É tanto que você não pode botar a mão quando Deus está tratando. Você ora pela pessoa, mas você deixa Deus trabalhar segundo o querer e a vontade dele. E quando você vai lá, pede, pai, me dá, igual o filho. Filho quer um carro, mas não tem carteira, não tem idade, mas quer um carro. Todo dia, pai, me dá um carro, pai, eu preciso de um carro, pai, eu tô indo para a escola de ônibus, pai, eu tô indo para o trabalho de ônibus. E o pai, não, filho, não é agora, não é tempo, você não tem carteira, você não tem maturidade, mas quer. Aí o pai fala, quer saber? Toma esse carro aqui, leva, é seu. E aí, vem aqui, acontece um acidente, o filho morre, e aí? Ele não quis.
Ele não pediu? Ele não insistiu? Deus permitiu. Essa é a permissão de Deus. Entendeu? Não é para o nosso bem a permissão de Deus. Tá? Então aprenda isso. E quando é a vontade de Deus, o Senhor dá no tempo certo, na hora certa, prepara todas as coisas e dá tudo certo e você sente a alegria da vontade de Deus. Então é isso que o Senhor nos dá hoje. Até aqui, o Senhor só permitiu até aqui, o Senhor só me trouxe até aqui. Louvado seja Deus por essas palavras, pelo que o Senhor falou comigo hoje, eu creio que falou com você também. Que seja feita na nossa vida a vontade de Deus, o querer de Deus, que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus como Ele falou comigo hoje, que possa estar à disposição de fazer a vontade do Senhor e ir aonde Ele mandar, fazer o que Ele mandou, o que Ele nos mandar e que assim seja na nossa vida. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra tão gloriosa. E irmãos, deixa de ouvir muito a voz do mundo, a voz lá de fora. Vamos ouvir mais a voz de Deus, porque a voz do mundo, a voz das pessoas que não são convertidas é só para julgar, para criticar, para condenar. Esse dia uma irmã me mandou mensagem, eu nem sei da onde, foi muito longe daqui de Brasília, para dizer assim, que nós só oramos de joelho, né? Eu sei que a nossa doutrina nós oramos de joelho, meus amados. Mas dependendo da situação, do lugar que eu estiver, eu oro em pé, eu oro no meu pensamento. Então, assim, eu creio que não é uma questão de me mandar mensagem para falar isso, porque eu sei disso, mas depende da situação, da condição, da necessidade, né? Do lugar que estivermos, e todo mundo sabemos disso. Mas muitas vezes nós queremos criticar, ao invés de mandar uma mensagem, irmã, continue gravando seus vídeos, porque eu tenho recebido isso, e eu tenho orado, tanto que nem é todo dia que eu tenho gravado os vídeos, porque o dia que Deus me manda eu não gravo, o dia que o Senhor fala, como o dia na semana dos namorados, o Senhor mandou que eu gravasse um vídeo sobre a família, sobre os casais, né? E é assim, tem dia que eu paro tudo como hoje. Eu estava orando quando o Senhor mandou, eu vim aqui para falar com cada um de nós. E eu estou aqui por causa do meu papai. Louvado seja Deus. Graças te damos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso e tão especial que foi marcado no teu calendário, que através dessa palavra hoje o Senhor vai decretar vitória nas nossas vidas. Hoje o Senhor assina um decreto no céu por muitas vidas, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, que crê e que autorizar, Senhor, o teu decreto, que pedir com fé vai receber. E nós te agradecemos pela vitória de hoje, pelo dia de hoje, pela bênção que o Senhor nos dá hoje. Somos gratos a ti por tudo e em tudo. Louvado seja Deus. Amém, Jesus.